Olá, doutores, sejam bem-vindos à nossa sequência de vídeos que nós estamos produzindo com o objetivo de prepará-los para a segunda fase do exame de ordem. Então, vocês já viram lá naquele nosso primeiro vídeo dicas importantes para você conseguir identificar a peça na segunda fase, a depender das informações que você tiver no seu problema. Nesse vídeo de hoje a gente vai tratar da queixa-crime, tá? De forma bastante sucinta, até porque, pessoal, a queixa-crime não é uma peça recorrente na segunda fase. Apesar de que você tem que estar preparado, concordo? Desde 2010 nós tivemos uma única vez em que essa peça ela foi cobrada pela banca. Tá? Então desde a unificação apenas uma única vez ela caiu. Pois bem, pessoal, queixa-crime, qual é a hipótese de cabimento? Queixa-crime é a peça inicial acusatória em relação às ações penais privadas e, excepcionalmente, nas ações penais públicas em que houver a inércia do Ministério Público. Então, a ação penal privada subsidiária da pública. Outro ponto importante que você tem que levar em consideração é o prazo, tá? Então, nós sabemos que o prazo é um prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria, de acordo com o artigo 38 lá do Código de Processo Penal. E no que diz respeito à ação penal privada subsidiária da pública, esse prazo ele começa a contar a partir do momento em que se encerra o prazo para o Ministério Público ofertar a denúncia. No caso de réu preso, 5 dias, no caso de réu solto, 15 dias. Para quem você vai apresentar essa sua queixa-crime? Claro que é para o juiz competente. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês com um detalhe, tá? Normalmente, crimes de ação penal privada são crimes de menor potencial ofensivo. Portanto, o juiz competente, ele é do Juizado Especial Criminal, onde se adota o procedimento sumaríssimo, tá certo? Então, somente se a pena ultrapassar o limite de 2 anos que você vai ter que fazer a análise lá do procedimento cabível e qual é o juiz competente, tá certo? Como é que nós denominamos as partes na queixa-crime? Nós temos a figura do querelante, tá? Que é a vítima do crime, portanto, o autor da ação, e nós temos o querelado, que é o autor do fato, portanto, o réu nesse tipo de ação. Resumindo os pedidos que você tem que levar em consideração ao finalizar a sua queixa-crime. Então, primeiro você vai pedir o recebimento da denúncia, o recebimento da queixa, depois você vai pedir a citação do querelado, bem como a sua condenação, você vai pedir a intimação do MP, que nesse caso funciona como fiscal da lei, a inquirição das testemunhas, você vai pedir o valor mínimo a título de indenização, de acordo com o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, e, eventualmente, outras provas que você pretende produzir. Bom, nós temos 2 peculiaridades na queixa-crime, doutores. A primeira delas, que a procuração ela tem que ser procuração com poderes especiais nos termos lá do artigo 44 do Código de Processo Penal. Portanto, uma procuração genérica não é suficiente. E uma outra questão que você tem que levar em consideração é o valor da causa. Tá? Trata-se de um crime de ação penal privada, portanto, então, nesse caso, você tem que elencar o valor da causa, ainda que seja para fins meramente fiscais ou de alçada, ou seja, para fins de pagamento de custas. Bom, como é que nós vamos identificar se a peça vai ser uma queixa-crime? Pessoal, é como eu costumo brincar com os meus alunos, é oftalmológico, tá? Não existe ação penal, você identificou o tipo penal e sabe que é um crime de ação penal privada e não existe ação em curso, logo, a única coisa que você pode fazer é apresentar a sua queixa-crime. Tá? Então, identifica o tipo penal, verifica se ele for de ação penal privada e não tem ação em curso, me parece que nada mais lógico do que a propositura de uma queixa-crime. Pois bem, vamos sintetizar todas as informações no modelo. Então, vem para a tela aqui comigo. Então, primeira coisa, questão do endereçamento, pessoal. Cuidado com a questão da competência, tá? Então, repito, cuidado, verifica lá pelo tipo penal se a pena ultrapassa 2 anos, porque se não ultrapassar, trata-se de um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, de competência do Juizado Especial Criminal. Outra pergunta recorrente que eu fiz questão de deixar aqui é essa questão das 10 linhas. Pessoal, no exame de ordem você tem um número limitado
de espaço. Tá? São 150 linhas, portanto, essas 10 linhas você utiliza aqui quando você estiver lá no seu escritório peticionando. Até porque esse espaçamento já tem cidadania jurídica, mas para exame de ordem você vai deixar em uma linha aqui no máximo, tá? Se quiser 2, mas não deixa mais do que isso, porque ela vai fazer, esse espaço vai fazer falta para você lá no final. Bom, temos o parágrafo preambular. Como se trata de uma peça inicial, você vai ter que qualificar as partes. Tá? Ah, Jair, mas lá no problema não vai ter todas essas informações. Então você coloca de forma genérica, como está aqui, ó, nacionalidade, estado civil, portador do RG número 3 pontinhos, CPF número 3 pontinhos, profissão. Então você coloca de forma genérica. Não invente nada, não invente informação nenhuma, porque isso pode ser utilizado pela banca para desclassificar você por estar utilizando algo que possa identificá-lo na peça processual. Portanto, não invente informações. A presença de Vossa Excelência, está aqui o fundamento, você pode lançar a mão do fundamento do Código de Processo Penal e do Código Penal. Tá? O verbo é oferecer, queixa-crime, em face de, e aí você vai colocar também a qualificação da parte contrária. Também se não tiver as informações de forma genérica. Ok? Nos fatos, doutores, como se trata de uma peça inicial, os fatos aqui eles são de grande relevância. Até porque você tem que levar em consideração os requisitos da queixa-crime lá do artigo 41 do Código de Processo Penal. E diferente do que acontece lá no processo civil, aqui nós só temos 3 requisitos, tá? Que é a identificação do tipo penal, a identificação do autor e principalmente a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. E nesse ponto eu quero chamar a atenção de você para o seguinte detalhe. Normalmente, queixa-crime está relacionado com crimes contra a honra. Portanto, você não pode ter milindre nenhum em dizer, por exemplo, quais foram as palavras proferidas pelo autor do fato em relação à vítima. Não tenha milindre. Escreva tudo aquilo que aconteceu. Por quê? Porque senão a sua queixa-crime vai ser considerada inepta lá, de acordo com o artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então ela tem que conter a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Não esqueça disso. Volta para a tela. O que mais você precisa colocar lá? Então aqui tem um rol de sugestões. Então quando que aconteceu, seja explícito nos detalhes do dia, local, hora, o lugar, tá? Identifica o sujeito ativo, quem foi o autor da conduta criminosa. Se tiver motivo, você coloca, especifica qual foi o comportamento dele, isso que eu estou falando para você, de dizer exatamente o que foi, qual foi o conteúdo das palavras proferidas, se for o caso. O mal produzido pela conduta criminosa. E é claro, se houver concurso de pessoas, você precisa identificar a conduta de cada uma delas, sob pena da sua peça ser considerada genérica. Então, a parte dos fatos na queixa-crime, ela ganha grande relevância, pessoal. Então, descrevam com todos os detalhes o que foi que aconteceu. Evita de copiar o problema na íntegra para você não ficar colocando informações necessárias. Depois a parte do direito é o mais simples, porque você simplesmente vai demonstrar que o crime aconteceu e fazer a subsunção do fato à norma, que é a aplicação do direito de forma pura e simples. E por fim, no pedido, aquilo que eu já havia mencionado para vocês. Então, diante do exposto, requer o recebimento da presente queixa-crime com os documentos que a acompanham, a citação do querelado para responder à acusação, interrogatório e demais atos até o final, e ao final a condenação, a intimação do MP, a intimação e inquirição das testemunhas, cujo rol você vai colocar abaixo, a fixação do valor da indenização referente aos prejuízos causados, nos termos do 387, inciso 4 do CPP, e a condenação do querelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Por fim, vai colocar o valor da causa e vai fazer o fechamento, como de praxe em qualquer peça processual. Termos em que pede espera deferimento, local, se houver, senão você vai colocar de forma genérica, e a data, sempre por extenso, não abrevia a data. Advogado, 3 pontinhos, OAB número 3 pontinhos. Jamais, em hipótese alguma, nem sob tortura,
você vai pegar e vai colocar o seu nome lá ou inventar um número de OAB, porque você vai ser desclassificado, certo? E por fim, não esqueçam do rol de testemunhas. Ah, Jair, mas eu não vi informação de testemunha nenhuma no problema. Coloca de forma genérica, testemunha 1, testemunha 2, testemunha 3, para que a banca saiba que você lembrou que existe o rol de testemunhas que eventualmente deve ser colocado. Tá ok, pessoal? Então, eu acho que com essas informações aqui, também para esse vídeo não se estender muito, essas informações são suficientes, tá certo? Então, lembrem-se, presta atenção nos detalhes, que é isso que vai separar os aprovados dos eliminados. Ok, doutores? Foco nos estudos. Não esquece lá, se você ainda não está seguindo o professor Jair lá nas redes sociais ou ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, curte o vídeo, marca lá o sininho para receber as notificações, porque já eu vou colocar o vídeo falando sobre resposta à acusação. Tá ok, pessoal? Tamo junto, foco nos estudos aí.